Primeiramente, a gente gostaria de salientar que todos os profissionais que são profissionais da saúde podem exercer, de fato, uma conduta clínica integrativa. A grande vantagem de estarmos aqui trabalhando com a saúde integrativa é que, de fato, todos esses protocolos, todas essas abordagens clínicas já são validadas, já são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil, recentemente, também aprovou todas essas terapias integrativas. A abordagem que a gente trabalha dentro desse contexto, a visão do paciente como um todo, a aquisição das informações, foi apenas sistematizada dentro de um método capaz, então, de reproduzir a melhor performance de avaliação do paciente e de tratamento desse paciente. Então, a pré-condição para que o profissional da saúde possa estabelecer seu consultório integrativo e atuar com uma consulta integrativa é a sua formação básica em saúde. Então, dentro desse contexto, nós estamos falando aí de todas as profissões. Médicos, por excelência, né, são os prescritores e são os principais agentes hoje, interventores no contexto da saúde. Médicos, então, podem fazer esse atendimento integrativo? Obviamente que podem. Eles estão habilitados pelos seus conselhos às práticas integrativas também. Tanto é que as práticas integrativas são um tema à parte, né, que o próprio SUS recomenda. A utilização de terapias alternativas e complementares são recomendações do SUS. É um pouco diferente da ciência da medicina integrativa que a gente está trazendo à tona aqui, mas que também pode fazer parte, pode fazer uso e pode estabelecer uma relação com essas terapias integrativas. Na verdade, quando a gente fala de medicina integrativa, ela é um processo de evolução que aconteceu já desde o início do século passado, quando nós tivemos uma divergência entre as correntes de tratamento. Uma corrente de tratamento que visava o desenvolvimento do medicamento, então essa corrente terapêutica era focada no medicamento, e uma corrente humanista, uma corrente que trabalhava os conteúdos e as relações clínicas visando e olhando para o paciente. Então nós tivemos esse divisor de águas no início do século e, obviamente, a medicina baseada no medicamento, ela prevaleceu em função, claro, de muitos interesses da própria indústria farmacêutica, da homogeneidade e do domínio sobre os contextos de educação médica que foram criados a partir dessa estratégia comercial de medicalização da sociedade. Então, de fato, os caminhos vinculados ao medicamento, a olhar para o medicamento e adequar o paciente a esse medicamento foram as principais estratégias que levaram à tona e construíram a nossa saúde até hoje, né? No entanto, nessa virada de século, a partir de 2000, nós tivemos uma revolução no sentido de redescobrir a humanização do atendimento clínico, redescobrir o paciente como o foco principal. E aí a gente deixa de olhar para o medicamento e passa a olhar para o paciente, para as reais necessidades desse paciente. Antes a gente tinha um medicamento e esse medicamento tinha várias propriedades. E a gente trazia o paciente para esse medicamento. Agora o contexto, desde 2000, nessa virada de século, o contexto é diferente. Nós temos um paciente que tem as suas necessidades, tem as suas alterações fisiológicas, mas tem também as suas necessidades que vão ser priorizadas na construção da saúde. E aí essas duas correntes hoje estão compartilhando o espaço na saúde. Muitos dos nossos profissionais da saúde, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, todos foram formados dentro desse hall de construção do conhecimento baseado no medicamento. Medicamento como centro da saúde, né? Então, se o paciente não está doente o suficiente para utilizar o medicamento, ele ainda não faz o atendimento clínico. Então, mesmo que haja uma alteração dos sinais e sintomas e que isso vá produzir de maneira
crescente essas alterações, ainda assim, se não há um diagnóstico definido, nós não temos o tratamento desse paciente. Então se espera, na verdade, quando o foco é o centro das atenções na ciência da saúde é o medicamento, a gente espera a doença aparecer no paciente para depois entrar com a medicalização. No contrário da medicina integrativa, em que a gente tem a evolução, o acompanhamento, o monitoramento dos nossos pacientes antes que eles adoeçam. E, obviamente, nesse contexto, nesse cenário da pré-patogênese, antes mesmo que os contextos sintomatológicos, degenerativos, patológicos apareçam no paciente, a gente consegue reverter essas situações muito mais frequentemente com sucesso. Então a ideia é exatamente essa, de nós mantermos aqui uma divisão entre a proposta da saúde centrada no medicamento versus a proposta centrada no paciente. E a humanização desse atendimento integrativo faz toda a diferença para o profissional da saúde.